Olá, amigo produtor rural, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Acero Explica. E aí, conta pra mim, você sabe como a sua planta funciona? Qual que é o processo adequado para ela? Qual que é a realidade que ela passa no campo? Toda a situação que ela enfrenta ali? E o que você deve fazer? Como você intervém nessa realidade? Bom, nós vamos falar sobre isso. Fica comigo aí. Seja bem-vindo à série Acero Explica. Eu sou o Roberto, engenheiro agrônomo e consultor técnico aqui na Cera Agronegócios. Antes que a gente continue esse vídeo, eu queria pedir vocês para ir lá, curtir, compartilhar e seguir os nossos canais, para que você receba os nossos vídeos que são sequenciais, para que você não perca nenhum desses conteúdos. Bom, eu fiz esse desenho aqui para a gente entender um pouco de como funciona o processo. Tudo é controlado pelo sol, o sol que move a vida na Terra, né? E não diferente disso, a planta é movida pelo sol. Todo o processo acontece aqui graças à luz do sol e também a um elemento importante que é a água. Toda a água, todo ser vivo, né? A maior parte é água. Então nessa realidade a planta não é diferente. Para que aconteça a absorção da água aqui, precisa com que o sol esquente essa atmosfera, né? Esse ambiente e também a folha. Quando ele esquenta essa folha faz com que essa água evapore, ele deixa essa água sair em forma de vapor. Quando essa água sai, ela consegue puxar outra molécula de água aqui. Então ela só perde aqui quando ela só consegue puxar aqui quando ela perde água por aqui. Então funciona desse jeito, né? E isso acontece pelo estômago, que é uma célulazinha que tem na folha. Quando ela consegue puxar água, é que ela leva os nutrientes com ela. Se ela não conseguir trazer água, ela não traz nutriente. Então, para que isso aconteça perfeitamente, aconteça bem, a planta precisa de uma temperatura ideal. Porque eu falei que quando aquece, ela perde água. Então, quanto mais aquece, mais água ela perde. Tem um ponto que isso é bom. Por que no calor a planta cresce mais? Porque ela tem muita luz, né? E tendo água, ela cresce muito, né? Cresce demais, muito mais que no inverno. Então, é de acordo com isso. Então, quanto mais esquenta, mais ela consegue crescer. Porque ela come melhor e ela desenvolve mais rápido, porque consegue realizar o processo com mais agilidade, porque tem mais energia, mais calor. Mas a planta, no caso aqui, nós vamos falar exclusivamente hoje do tomate, né? Ela precisa de uma temperatura em torno de 21 graus Celsius. Nessa temperatura, ela realiza todo o processo dela muito bem. Ela consegue se alimentar bem, consegue se defender bem e consegue encher fruto e fazer qualquer outro processo que ela precise muito bem. Só que no campo nós não temos o luxo de ter uma temperatura dessa fixa. Nós temos uma oscilação muito grande. Uma hora está nessa temperatura, uma hora está muito quente, outra hora pode estar muito frio, de acordo com a época do ano, claro. Mas tem essa realidade, tem as quedas bruscas de temperatura também que interferem. Mas, por exemplo, se a planta está acima de 35, se a temperatura está acima de 35 graus Celsius, a planta tem uma dificuldade enorme. Por quê? Quando ela começa a perder muita água, ok, ela consegue puxar muito nutriente, ok. Só que quando passa de 35 graus, ela começa a perder tanta água, que a raiz não consegue acompanhar para puxar essa água aqui. Então, para que ela não morra desidratada, ela fecha essa célula de saída, o estômago, ela fecha ele, porque senão ela morre desidratada. E quando ela faz isso, ela também não puxa os nutrientes para dentro, ou seja, ela para de comer. E aí, o que eu faço? Já eu te conto. Isso acontece também numa situação de quê? De muito frio. Quando acontece a situação inversa, que ela cai, a temperatura fica abaixo de 10 graus, a média, a mesma situação. Ela tem dificuldade em perder essa água por aqui, porque fica mais frio o ambiente todo, né? Ela tem dificuldade em transpirar, em jogar essa água para fora. Então ela tem dificuldade em puxar os nutrientes, né? E se alimentar melhor. E também ele tem mais dificuldade de andar na planta, porque vai ficando mais... A água, vamos dizer que ela fica mais pesada, vamos dizer algo assim para ficar mais fácil de entender. Ela fica mais difícil de translocar. Então nessa realidade, eu também tenho um problema, quando ela está abaixo de 10 graus. Bom, Roberto, e como é que eu ajudo essa planta nessas duas situações? Você me falou como é que ela funciona, você me falou que tudo é controlado pelo sol, também, pelo ambiente, né, pela temperatura, mas como é que isso funciona? Como é que eu ajudo essa planta nessa situação? Porque eu não vejo situação de como resolver isso. Bom, pessoal, a planta, quando ela puxa os nutrientes para dentro, ela faz o aminoácido, né? Ela faz a glicose, depois o aminoácido. E a gente tem hoje aminoácido para aplicar nela. Hoje a gente consegue o aminoácido sintético que a gente acha nas lojas aí, né? No caso na cera a gente tem. Você faz a aplicação na folha para ajudar ela nesse período
que ela está sem se alimentar, ela está sem condição de produzir esse alimento, e isso a gente ajuda para que ela não perca produtividade, para que ela não danifique, não interfira na produtividade final dela. A gente fornece esse alimento para ela passar esse tempo de estresse. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa informação, tenha ajudado vocês no dia a dia aí, né? Para quem não foi lá nos nossos canais ainda e não seguiu aí, segue, para você receber a sequência, né? E ter todos esses acesso a todos esses materiais que vão ser postados. A Ser agradece pelo seu tempo e até o próximo vídeo.